Mensagem de 20 de novembro de 2015. O Senhor está conosco, moradores do coração. Tenho uma mensagem realmente emocionante para compartilhar com vocês hoje. Como havia um tempo em que eu estava adorando ao Senhor, a vontade dele para nós começou a penetrar em meu coração. Eu mal podia esperar para sentar em frente ao computador e escrever esta mensagem. É uma linda mensagem. Então, eu vou em frente e vou começar. Meus preciosos e amados, o Senhor está chamando você ao serviço do reino. Ele precisa de você. Os perdidos, os desprezados na escuridão, estão clamando a Ele em seus leitos de dor durante a noite. Eles estão tão perdidos, tão confusos, tão mergulhados na escuridão. Ele está chamando você que tem acompanhado as mensagens postadas aqui e que tem sido transformado e preparado para alcançar os irmãos com o amor do Senhor e com a revelação que Ele realmente é na vida de cada um. Muitos de vocês ouviram esse chamado e não souberam que direção tomar. Vocês sabiam que temos um grande público na internet? Estou chegando a 12 mil pessoas, mas o Senhor quer alcançar a mais de 120 mil. Ele poderia alcançar este número com os 300 de Gideão? Aqueles irmãos cheios de fogo? Sim, ele está chamando muitos de vocês, jovens e velhos, a levantar-se em seus próprios ministérios e espalhar a intimidade do amor do Senhor. Há lugar para todos os ministérios na internet. Isso não é sobre concorrência, é sobre estarmos em união no Senhor, em seu poder. Muitos de vocês valorizam e têm sede de compartilhar com as pessoas. Você tem a primeira coisa que é necessário. Você tem Jesus e uma conexão íntima com Ele. E tudo flui a partir daí. Se você tem o amor de Cristo como padrão na tua maneira de agir e convive bem com as pessoas, sem envolver com argumentos tolos ou respostas rancorosas, você é um excelente candidato para este trabalho. Cada um de vocês é único. Todos têm algo muito especial para dar. Algo que ninguém mais tem. O seu dom, sua vocação e o seu Deus. Quem vai enchê-lo com sabedoria dia após dia? Você será capaz de alimentar aqueles que vêm a você com o amor do Senhor. Tudo o que você precisa é de um pouco de disciplina, empenho e amor. Comece apenas com uma sementinha. O Senhor irá irrigá-la e se transformar em um carvalho gigante com espaço para todas as aves do campo. Vocês sabiam que hoje está sendo cumprida uma palavra profética que foi dada a mim há muito tempo atrás? Este querido profeta de Deus, que hoje já não está conosco, mas está com o Senhor agora, era um pastor aposentado com grande determinação. O Senhor deu-lhe uma visão. Nesta visão, eu estava levando uma tocha por uma floresta escura. Ela emitia luz suficiente para fazer o meu caminho visível, mas de repente, ela começou a emitir uma luz muito brilhante, que penetrou na escuridão e fez a floresta ficar toda clara, como a luz do dia. E ele viu jovens vindo a mim com suas tochas apagadas. Eles tocavam em minha tocha e as deles explodiam em chamas. E em seguida, eles saíam pelo mundo com esta luz e a espalhavam. Essa profecia está sendo cumprida. Vocês que ouviram essas mensagens e reacenderam as chamas de seus corações com o amor do Senhor, é hora de você sair e levar esta luz ao povo, ao seu povo, à sua nação, sua família, seus colegas. Essa luz é para ser transmitida aos outros. As pessoas no mundo têm alimentado suas tochas com lágrimas que se inflamam quando tocadas pelo fogo correto. Este movimento de amor está acontecendo em todo o mundo, não apenas aqui. Veja a profecia de Lana ontem. O Senhor está comissionando e enviando seus amados, suas noivas, para levar o convite nupcial adiante. Isso não é como um renascimento que nós conhecemos aqui nos Estados Unidos, onde todo mundo está seguindo alguma personalidade com sinais e maravilhas. Não, este é um renascimento no amor, dentro dos corações dos crentes. Esse é o sinal, essa é a maravilha, é a conversão a Ele. Esse amor é incrível. Ele visitará aqueles a quem você trouxer para si. Se você aceitar esse convite, Ele irá
capacitá-lo com sabedoria para acender essas tochas embebidas em lágrimas. Eles são os rejeitados, perdidos, os desorientados e confusos, e por isso estão famintos pelo amor do Senhor. Eles vão reconhecer a verdade quando a escutarem. Eles vão reconhecer o Deus verdadeiro, porque o Espírito Santo está preparando os corações em todo o mundo. Tudo o que é necessário é a sua chama, mas isso deve ser santo e puro. Não pode haver qualquer interesse próprio misturado a isso. Neste canal, o Senhor introduziu algo sem precedentes, mensagens com humor, com um toque diferente. Viramos uma comunidade. Este será um padrão para você, indicações para proteger o amor que ele está confiando a você, orientações de comportamento para que você se mantenha humilde, pois sem humildade você com certeza irá falhar. Cada um de vocês deve ver seus irmãos e irmãs como melhor do que vocês próprios, mais dignos, mais virtuosos, mesmo que isso seja algo que foge de sua compreensão. Esta é a atitude bondosa de Jesus. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhantes aos homens e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 7 e 8. E para você, essa morte de cruz é a morte de seus egos, vaidades, máscaras e equipamentos de proteção, aproximando-se aos outros em honestidade e humildade, com pequenez diante de Deus e dos homens. Vamos ser realistas. Quando você estiver diante do Senhor, não há como esconder nada. E nós precisamos estar diante de homens desta forma também, para que eles possam associar a graça de Deus, que eles possam ver que se Deus pode nos usar, Ele pode usá-los também. Isto é muito importante. Não é um momento para criar uma imagem de grandeza a seu respeito. Este não é um tempo para provar nada a ninguém sobre quem você é. Não é o momento de criticar as igrejas e apontar os seus defeitos. Eu prometo a você, se você pegar a espada de julgamento, você irá falhar. O Senhor permitirá que você caia e fracasse. Apenas a humildade e a servidão te manterão firme na realização do propósito do Senhor. Ele será rápido em permitir que você tropece e caia, se a vanglória se infiltrar em você. Se você começar a olhar para os outros por cima, ele permitirá que os demônios te levem a uma queda. E você pode se perguntar, como me posicionarei inferior às prostitutas, traficantes ou moradores de rua? Como eu poderia lidar com pessoas assim? É muito simples. Se você tivesse nascido no lugar dessas pessoas, você não estaria em lugar diferente. Na verdade, é exigida uma grande medida de virtude para ele se chegar ao Senhor, respondendo ao seu chamado. Na situação em que eles se encontram. O seu direito de primogenitura, onde vocês nasceram, é um presente para você. Não é algo que você conquistou por si mesmo. O Senhor deu-lhes este dom. Então, você não pode olhar para os outros e dizer, bem, eu nunca faria isso. É Deus que tem dado tudo o que você tem. E tantas pessoas operam em um nível mais elevado de virtude do que nós. Eles sofreram mais e em silêncio. Eles são pacientes. Elas são mais dedicadas. Elas fazem a coisa certa quando nós fazemos coisas erradas. Quer dizer, se você examinar a vida de outra pessoa, você vai encontrar lugares onde ele sobressai você. Portanto, mantenha seu foco nisso. E lembre-se, se você nascesse em suas posições, você não seria melhor que eles. E, provavelmente, seria muito pior. De qualquer forma, isso é um grande dispositivo de nivelamento para mim. Isso me faz enxergar as coisas com clareza. Quando eu começo a me esquecer, o Senhor traz à minha mente e permite que eu me sinta muito mal a esse respeito. Então, precisamos evitar isso. Não tenha medo. Ele ama você e qualquer coisa que ele faz é apenas algo temporário para ajustá-lo e colocá-lo de volta no caminho certo. Ele vai te orientar e te guiar com grande ternura. Ele vai alimentar o seu rebanho diariamente, à medida que você o adore e espere nele. Ele sabe exatamente o que é necessário e
quando é necessário para aqueles que estão ouvindo você, e ele vai fazer acontecer se você esperar nele. Agora eu quero lhe dar uma palavra sobre o arrebatamento. Quero que você entenda que esta é a minha opinião, não a do Senhor. Minha impressão é que, enquanto as almas estão clamando ao Senhor e se convertendo, acredito que ele vai atrasar o arrebatamento. Somente quando todos começarem a esfriar os seus corações e o número necessário de conversões seja cumprida, então creio que ele permitirá que o arrebatamento aconteça. Agora, lembre-se, esta é minha opinião. Agora, existe uma tremenda oportunidade entre os imigrantes muçulmanos da Síria e do Iraque que se têm refugiado na Europa Ocidental. Eles viram as atrocidades cometidas e não querem mais se relacionar com a fé em Alá. Muitos estão sendo visitados em visões ou em sonhos sobre quem Jesus é verdadeiramente. Então, o solo é muito fértil e está produzindo frutos por lá. Eu não vejo o Pai permitindo o arrebatamento até que estes estejam com ele. Por favor, tome isso como minha opinião. Não tome como algo revelado pelo Senhor. É uma impressão que eu, Claire, tenho sobre o coração de Deus, nada mais. Agora, essas coisas podem mudar a qualquer momento. O Senhor me disse que adiaria em meses, não em anos. Não me lembro quando ele afirmou isso. Acho que foi no mês de... Não consigo lembrar que mês que foi. Mas eu sei que alguns de vocês que me acompanham muito bem devem ter marcado em seus calendários. Ele também me disse isso em junho do ano passado, mas por causa das orações dos irmãos australianos, que foram tão poderosos que retardaram os acontecimentos nos Estados Unidos e definiu a coisa toda. Agora, a fim de interpretar a afirmação do Senhor em meses, não anos, preciso dizer que seria dentro de 23 meses a contar da data que ele disse isso. Porque depois de 24 meses, completariam anos, no plural. Mas ele é Deus. E muito depende de nós e como o mundo responderá à graça do Senhor. Fomos avisados também a não calcular o momento do arrebatamento. Mas quando acontecer, iremos saber. Ele quer que vocês estejam trabalhando na obra dele quando ele vier. Aqueles que estão entediados com a vida, cansados de ficar parados, vão estar sentados nos telhados de suas casas, observando o movimento do arrebatamento. E pode acontecer que esses vejam seus próprios irmãos que têm sido obedientes subindo e eles ficando para trás, sentados nas mesmas posições. Portanto, não fique parado esperando o arrebatamento. Tire os olhos de sua recompensa e olhe para o perdido. Eu acredito que o seu amor e compromisso para com eles será a própria fonte de petróleo em seu balão, que nunca se esgotará. Você sabe, vejo dessa maneira. Aquele cujo óleo se esgota são aqueles que estão sentados lá, esperando o arrebatamento. É isso que eu vejo no Espírito. É isso que eu sinto. O óleo de caridade e obediência se foi. Eles não estão fazendo nada, mas esperam. E enquanto os outros estão ocupados realizando a obra do Senhor, o seu balão está continuamente a ser recarregado e reabastecido para que eles nunca fiquem de fora. Esta é a minha opinião. Então, tire os olhos de sua recompensa e olhe para o perdido. Mas, se você encontrar-se entre os irmãos do telhado, cuidado. Você ainda pode estar lá quando a noiva for tomada. Isso não pode ser muito bom de ouvir, mas eu tenho o seu sangue em minhas mãos para dar-lhe uma falsa esperança. Eu perguntei ao Senhor se ele tinha algo a dizer. Meu coração dói por esses que estão perdidos. Uma alma estava clamando ao universo por um fogão. Era apenas uma entre milhões de pessoas que estão totalmente confusas sobre quem eu sou. Isso é o que eu sinto em meu coração. Derramei lágrimas intermináveis sobre isso. Aqueles que verdadeiramente me amam e não têm ideia que pode ser minha noiva. Mas sei que aqueles que me amam incondicionalmente irão reconhecer este chamado e irão à ação. Darão tudo de si. Quer que se trate de sair à rua para os perdidos, ou usando a internet, ou orando em apoio a ministérios que seguem o meu coração. Todos vocês têm a tarefa nesta obra final.
Nenhum é maior do que o outro. Aqueles que ficam em casa em oração estão capacitando aqueles que vão para as ruas. Todos têm uma função importante. Todos serão recompensados de acordo com as graças dadas e usadas em obediência à minha vontade. Nenhum é maior do que o outro. Eu sou a fonte. Eu sou a única fonte. Todos vocês são trabalhadores, chamados ao trabalho, ombro a ombro, lado a lado. Sigam os caminhos do meu espírito e vocês cumprirão a minha vontade. Eu estou orgulhoso de vocês, minhas noivas. Eu vejo uma igreja gloriosa se levantando diante de mim, sem mancha, sem ruga ou defeito. Eu vejo levantando diante de mim o amor da minha vida enfeitado com joias. Ide, encoraje e compromisso, e saiba que o seu amor para seus irmãos e irmãs é como um puro alvejante que irá remover toda a mancha de suas vestes. Assim como Marcos, capítulo 9, verso 3 diz: suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-la.